Fala aí. Então, Alex, para mais um vídeo. Vamos lá. É na mesma toada aí dos vídeos do Batman, né? Então, sem os outros inimigos, eu posso eventualmente me tornar o meu pior medo ou não. Aí que eu acho que, porque daí a partir do momento, algumas outras questões dentro de você, você começa a trabalhar. E como se esse fosse o seu pior medo, eu não acho, porque muitas vezes que, se eventualmente os outros inimigos acabam sendo de alguma forma, a câmera está um pouco deslizando, se eles acabam sendo de alguma forma destruídos ou não, ou acabam saindo de cena, eventualmente eu posso me tornar o meu pior medo. Realmente não, porque eventualmente outros medos que você possa eventualmente possuir na sua vida, você pode justamente enfrentar esses medos conjuntamente ao mesmo tempo em que você enfrenta outros medos. Ou que esses caras eventualmente saiam, mas não necessariamente você vai enfrentar você pode necessariamente enfrentar o seu pior medo, mas não necessariamente isso vai ser uma coisa ruim. Você pode enfrentar o seu pior medo sim, mas você não quer fugir do seu pior medo necessariamente. Então vamos lá. Sem os outros inimigos, eu posso me tornar o meu pior medo ou não. Eventualmente pode ser, depende da pessoa. O pior medo de uma delas pode ser de fazer eventualmente os outros sofrerem. Então ali o Batman nessa pegada, ele está falando como se ele não devesse sumir, justamente para que o Coringa possa continuar de alguma forma lutando contra o mal. Porque o Coringa não teria coragem talvez de enfrentar o seu pior medo, que seria não estar em evidência, né? Pois é, mas aí a pessoa eventualmente pode enfrentar isso, né? Ela pode conseguir enfrentar, ela não precisa, ela poderia entrar em evidência mesmo sem o Batman, né? Então eventualmente ela poderia, outras formas, não necessariamente com o Batman, de eventualmente entrar em evidência. Aliás, eu poderia eventualmente entrar em evidência, como eu falei, de certa forma eu já antecipei isso no canal quando eu falei da questão do Noriega, quando eventualmente eu falo que alguns materiais específicos que eventualmente eu teria no canal, não necessariamente eu precisaria dos outros eventualmente me respondendo, né? O máximo que eu precisaria é de informações que eu não sabia, que eventualmente seriam provocações, de repente, contra outras pessoas, de propósito, para que essas pessoas se sintam bem, para que elas não enfrentem os grandes medos delas, né? Mas não eram informações para mim. Então eu estava interpretando isso como maldade das pessoas. Só que de qualquer forma não, porque nem toda maldade é principada por potestade. Eu posso realmente pensar que a pessoa cometeu um erro honesto, só estou corrigindo a informação. Então eu não sei se necessariamente... São três possibilidades aqui. Nem tudo é principado e potestade. Existe o cara que realmente errou genuinamente. Vou ter que ficar corrigindo aqui a posição da câmera, que o celular fica caindo. Os caras que eventualmente erraram genuinamente. E esses caras que cometeram algum tipo de erro genuíno, eles poderiam... Deixa eu só colocar um anteparo aqui dele. Anteparo de câmera. Você eventualmente teria os caras que erram genuinamente e esses caras podem não necessariamente participar de principado e potestade, aliás, inclusive é a possibilidade, ou os caras que eventualmente, como o Batman, são ali ocultistas, com o objetivo, vamos causar uma maldade aqui porque esse cara não quer enfrentar o pior medo dele. Então vamos causar outros medos para que eventualmente ele de alguma forma lute contra o mal, o que é uma coisa forçada, só que não há necessidade. Você vai ter que verificar se aquela pessoa realmente precisa disso. E muitas vezes ela não precisa. Eu, eventualmente, por exemplo, no meu caso, mas eventualmente houve acusações que talvez não sejam contra o Alex, mas que parecem ser contra o Alex, mas ele não precisa disso. Eventualmente eu já estava pegando acusação contra outras pessoas. Ou sobre outros temas, às vezes nem necessariamente era uma acusação, era apenas talvez um erro doutrinário, mas justamente não é que eu precise que os caras errem. Eu achei que era um erro genuíno, não que ele participe de principado e potestade, embora eu possa ser. E aí eu vou corrigir a informação do mesmo jeito. Talvez o que eu acho é que nós não precisemos ou não precisamos, não em todas as circunstâncias e situações. Em algumas situações talvez até sim, mas nós não precisamos que alguém se finja como mal para que eventualmente eu não enfrente o meu pior medo. Mas o medo é falta de evidência. Aí eu posso colocar isso para minha vida. Eu não tenho exatamente medo de não ter tanta evidência, porque eu posso ter uma baixa evidência. Não necessariamente é um problema. Agora, qual que é o meu medo? Já vou chegar lá. O meu medo, inclusive, em relação a mim mesmo. Chegaremos lá. Se sobre mim, então no fundo eu prefiro ser ofuscado. Se outra pessoa precisa pecar para que eu apareça, mesmo que seja um pouco, porque eu tenho medo de ser ofuscado pelos demais, pelos outros vilões, porque o Coringa tem medo de ser insignificante. Pera.
Se isso é verdade, ele tem medo de ser insignificante diante dos outros, como é que é? Diante dos outros vilões que existem no mundo do Batman, não, mas o Coringa tem que ser o mais importante, ou ele tem que ser simplesmente, mesmo que minimamente aparente. Justamente, eu sou um cara minimamente aparente, eu não necessariamente desejo. Assim, medo de ser ofuscado. Não, eu tenho, aí que tá. Vamos lá. Eu tenho medo de ser ofuscado pelos demais. No meu caso, não, vou explicar. No caso não tivesse, por exemplo, no caso de se não houvesse Batman em minha vida, eu faria outras coisas e eu creio que eu não seria ofuscado. Então não é uma questão de ofuscamento. Eventualmente o cara pode ser ofuscado, poxa, mas ofuscado porque eventualmente ele perdeu outras oportunidades de fazer coisas boas na vida dele. E eventualmente outras pessoas conseguiram eventualmente seguir adiante e vão, talvez esse é o raciocínio que o Batman quer brigar. Ah, mas então essas pessoas que fizeram tudo certo, elas vão acabar te ofuscando. Aí que tá o problema, aí que não é. Eu não preciso que esses caras cometam erros. Ah, agora eu posso aparecer um pouco. Não, não é essa a ideia. Não, eu não. Inclusive eu preferiria que não acontecesse, mas eu não sabia. Né? Agora não quer dizer que eu não vou corrigir informação. Só que daí gera um conflito. Porque se vocês não falarem nada, não cometerem nenhum erro, para mim é melhor, inclusive, se vocês cometem um erro, eu eventualmente vou ter que responder. Só que eu não preciso que vocês cometam um erro para que eu responda. Ah, mas você tem medo de ser ofuscado. Claro, porque eventualmente alguns poderiam criticar no sentido de que, poxa, não aproveitou a oportunidade antes, então agora é por isso que você não está eventualmente aparecendo como esses caras. Só que não é exatamente esse o meu medo. Porque eu poderia aparecer um pouco. Inclusive eu nem precisei, né? Se eventualmente eu estou, entre aspas, aparecendo um pouco no meu canal, com outros materiais que não seriam contra a minha pessoa, eu também apareceria um pouco. Então, por aparecer não é importante. Esse medo de eu ser ofuscado eu só vou trabalhar um pouco mais adiante. Peraí. Se tivesse Batman em minha vida, eu faria outras coisas e não seria ofuscado. Ou ao menos eu seria menos ofuscado. Eu ainda apareceria sem ser totalmente ofuscado pelos demais, que eventualmente são provocadores. Então, aí que eu acho uma grande contradição. Esses caras que eventualmente dizem que é ofuscado, mas na verdade são eles que estão travando o coração para que essa pessoa não apareça. Eles vão machucar o coração desse cara para que ele eventualmente se sinta de alguma forma envergonhado. E daí ele se sente envergonhado, só que nisso ele não consegue eventualmente se desvencilhar dessa vergonha que ele passa pelos outros. E aí esses caras que são eventualmente os provocadores, esses caras passam eventualmente a aparecer. Aí o outro cara coitadinho, que acabou sendo, infelizmente, impedido no seu coração de fazer outras coisas, às vezes de fazer uma faculdade, de ter outros sucessos profissionais, esse cara que é um pouco impedido por provocação externa, ele não pode se aparecer. Só que foi injusto com ele, porque ele tinha sido, na verdade, machucado. Por isso que ele não conseguiu, eventualmente, aparecer, eventualmente fazer outras coisas boas, que também no final seriam úteis. Né? Aí, algumas dessas pessoas, que muitas vezes têm esse comportamento maligno, no fundo é uma manipulação. Os caras estão travando o coração dessas, seja crianças, pessoas que perdem a oportunidade de ter um sucesso profissional porque são de alguma forma provocadas ou têm medo de argumentação externa. E eventualmente quando elas crescem, esse cara que teve o seu coração preso, vê os outros tendo sucesso. Agora ele ficou com medo de ser ofuscado. Mas é porque ele sofreu. Esse é o ponto que eu quero chegar. Não é que ele foi ofuscado, ele tem medo de ser ofuscado pelos demais. É que ele sofreu injustiça antes. Ele poderia ter feito coisas boas, poderia ter feito, por exemplo, em algum momento da minha vida, um material bom no YouTube. Poderia ter feito, poxa, poderia fazer esse negócio de videogame, poderia. Ah, tem que trabalhar. Não dá, ele tem medo dos argumentos externos. Ele não teve confiança para trabalhar, porque a confiança foi retirada dele. Essa foi a grande questão. Então, agora ele tem medo de ser ofuscado. Não é o problema. Não é o problema. Porque se eu não tivesse sofrido injustiça, eu não seria ofuscado, entendeu? Agora, qual que é o raciocínio dele? Não, nós vamos tirar a provocação aqui. Ah, no fundo você queria eventualmente se aparecer? Não, mas agora então nós vamos dar o material para você eventualmente aparecer. Mas foram eles que travaram antes. Ele teria tido sucesso se não tivesse sido provocado antes. Essa foi a grande questão. Não, agora já que você quer ter sucesso, nós vamos dar um material para você. Um material que a pessoa não quer. Então isso não faz nenhum sentido. O material, eventualmente, de certa forma, que eu sou obrigado a dar. Porque, não, as pessoas eventualmente estão lançando mentiras que eu não preciso. Né? Que eu não preciso. Eu já teria outros materiais, inclusive, que não seriam destinados à minha pessoa. Mas não só isso. Antes, se eventualmente fui ofuscado, é porque eu achei uma injustiça. Poxa, eu poderia aparecer se eu não tivesse sofrido injustiça antes. Não, mas já que você cometeu vários pecados e você é uma pessoa injusta, Alex, diriam isso pra mim. Não, então nós vamos te dar um material para aparecer. Não, não preciso. Ah, mas nós já demos... Eu não sabia que vocês estavam fazendo um material forçado com o objetivo de que eu aparecesse. Se é que isso é verdade. Se é que isso é verdade. De qualquer forma, não faz sentido. Porque antes eu poderia, eventualmente, aparecer, por exemplo, poderia fazer um canal só de videogame.
Poderia fazer um canal só de videogame. Mas eu não tive a ideia de fazer um canal de videogame antes. Eventualmente eu teria se eu não fosse atrapalhado mentalmente. Por medo argumentativo externo, por provocação. Então essa é a grande questão. E outra, esse negócio de fazer pra mim, eu acredito que seja mentira, na verdade. Porque durante muito tempo eu nem estava no YouTube, né? Então os caras não sabiam, né? Eu comecei o canal em 2016. Então antes você já tinha coisas que eu discordava no YouTube. Então como é que o material era pra mim? Não, vamos fazer aqui porque o Coringa... No fundo, não... Ah, mas hoje você tem medo de ser ofuscado. Tá, mas é que vocês estão falando como se fosse injusto antes. E era injusto, o tratamento comigo era injusto, mas como se eu fosse injusto antes. Eu não era. Eu não era injusto. Não era eu o errado da história. Eu eventualmente sofri ataques de outras pessoas absolutamente danosas, dardos inflamados malignos, travei o coração, passa-se muitos anos. Poxa, tem gente tendo sucesso no YouTube. Poxa, eu também poderia fazer isso, mas eu não tive ideia antes. Eu não tive ideia antes. Ah, você perdeu a oportunidade de fazer no YouTube? Eu não sabia, eu não sabia. Quando eu acordei, entre aspas, né, precisando de libertação espiritual, porque, como diz o Nando Moura, era um analfabeto. Quando eu percebi, já, de certa forma, o YouTube já existia há muito tempo. Quando eu percebi que podia fazer alguma coisa, já era tarde demais. Já. Ou não tarde demais, mas eu tive que começar mais... Tarde demais não, mas eu tive que começar mais atrasado. Ah, não, mas então agora nós vamos te dar um material para você não ficar ofuscado. Não, mas eu não deveria ter sido ofuscado antes, eu não deveria ter tido o coração travado lá desde criança, entendeu? Se eu não tivesse coração travado desde criança, eu teria feito material no YouTube até antes. Aí aconteceu. Quando eu eventualmente obtive libertação e percebi, mas isso muitos anos depois, e aí passa-se ainda mais uns anos, aí eu percebo que dava para ter feito coisa no YouTube, poxa, que tristeza, que tristeza. Então agora nós vamos te dar um material para você não ser ofuscado. Não, mas aí é muito injusto. É muito injusto, é muito injusto. Injustiça de vocês, não minha. Foi isso que aconteceu. Se não tivesse Batman em minha vida, eu faria outras coisas e não seria ofuscado. Ou ao menos, menos ofuscado. Eu não, apenas fazer uma comparação com o Coringa, eu não sou o rei do asilo, de maneira nenhuma. Eu não sou o rei do asilo. Coringa é diferente de Batman porque teve problema com os pais. O Batman gostava dos pais, né? Eu já havia falado alguma coisa sobre isso. Diferente do Coringa, eu não quero provocar ninguém mostrando defeitos eventualmente de quem é, só quero corrigir informação. É estranho, Coringa por achar que está perto da morte, não acha se... Coringa por achar que está perto da morte, não acha se espertaria com tortura. Bom, eu não entendi o que eu escrevi. Não entendi o que eu escrevi. Eu posso eventualmente confessar algo. Eu não tenho compromisso com erro ou incompletude de raciocínio. Evitar ele por baixo, peraí. Por achar. Coringa por estar perto da morte, não acha se tortura ele. Se o que? Acho assim. Pegou tortura, feita ele por Batman. Feita ele por Batman. Eu acho que ele eventualmente, talvez, aquela coisa eu acho estranha, porque o Coringa eventualmente por achar estar perto da morte, eu não acho que ele se espertaria com a tortura, né? Feita ele por Batman. Eu não acho que necessariamente o Coringa se tornaria uma pessoa melhor por Batman, talvez isso que eu quis dizer. Mesmo que eu não seja pressionado, mas honestidade mesmo. Assim, um complemento daquele vídeo, daquela parte do Coringa que eu falei, que foi sobre a questão da tortura, né? Se eu eventualmente não for pressionado, algumas coisas eu já admitiria desde antes. Eu não quero eventualmente rasgar Gotham em pedacinhos, né? Nem a igreja, né? Não é a vontade que eu estou fazendo com base em alguns comentários, seja do Coringa ou do Batman, de acordo com a análise do filme. Então aquela coisa, se eu eventualmente não sou pressionado, eventualmente não é por perda de foco, mas honestidade, ou seja, mesmo que eu seja pressionado, eu posso admitir uma coisa. Se eu não for pressionado, eu admitiria a mesma coisa. Então, quer dizer, sempre confessei que se me pressionarem, eu poderia